só 3 para você entender. Mas você, quando for ler a Bíblia, observe o quanto Deus usa os sinais para chamar a atenção do homem para si. Quando Deus criou o homem lá no Éden e o colocou no jardim, Deus disse assim para Adão, depois você pode ler na sua Bíblia, capítulo 2 do livro de Gênesis, o verso 16 e o verso 17. Gênesis 2, 16 e 17. Deus coloca o homem no jardim, né? Enche o jardim de plantas, de frutas, de árvores, e chama a atenção de Adão e diz: Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim. Mas aí Deus aponta para uma árvore, era um sinal. Mas aquela árvore você não deve comer. A árvore era um sinal. Deus chamou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então aquela árvore era um sinal de juízo para Adão. E vocês conhecem a história, sabem o que aconteceu. Mas vamos para Gênesis, no capítulo 8, depois você lê do verso 6 ao 12. Noé, que juntamente com a sua família escapou do juízo de Deus, quando Deus decide destruir a primeira criação através do dilúvio. A palavra de Deus diz que Deus se encheu da iniquidade daquela geração. Aquela geração comia, bebia e dava-se em casamento. Jesus disse que a nossa geração é semelhante à geração de Noé. Comia, bebia e dava-se em casamento. Vamos traduzir isso: festa, comer, beber e sexo. Não é? Então, o pecado daquela geração foi tão intenso que chegou uma hora que Deus decidiu destruir tudo. Mas o que Deus fez? Ele chama um homem chamado Noé e diz para Noé fazer uma arca. E enquanto Noé fez aquela arca, e isso durou mais de 120 anos, Noé continuou anunciando o juízo para aquele povo. Noé estava anunciando o dilúvio. Até então ninguém sabia o que era chuva, nunca tinha havido chuva, não é? A terra era regada de baixo para cima, a água vinha até na superfície e voltava. Então eles não sabiam o que era chuva. Noé estava anunciando algo que vinha do céu, assim como nós estamos hoje anunciando Jesus, aquele que vai romper as nuvens para buscar a sua igreja. Isso é assunto para o segundo ou terceiro vídeo. Quero fazer aqui uma introdução boa para você entender algumas coisas fundamentais. E o que faz Noé? Ele coloca a sua família dentro da arca, Deus envia as águas cobrem toda a terra, todo ser morre, e depois de um tempo, Noé solta um corvo e uma pomba. Eles voam por um tempo e voltam para a arca. Depois de 7 dias, Noé solta novamente aquela pomba, lembrando que a pomba é um símbolo do Espírito Santo. E aquela pomba voa por um tempo e traz para Noé uma folha de figueira. Era um sinal, Deus estava dando um sinal para Noé que as águas estavam baixando e que a vida ia recomeçar. Deus colocou um sinal para Adão, agora colocou um sinal para Noé. Mas vamos falar um pouquinho também de Moisés. Depois você lê na sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 1, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Não é? Deus ia preparar Moisés para tirar o seu povo do Egito. De repente Moisés está no deserto e ele encontra uma planta, uma sarça, ardendo em fogo. E ele ficou maravilhado com aquilo, era a glória de Deus, era o Shekinah visível de Deus. O fogo estava naquela planta, mas a planta não se consumia. A Bíblia diz que Moisés ficou maravilhado com aquilo, ele se aproximou. Quando ele se aproximou, Deus falou do meio daquela sarça ardente, falou com Moisés. Aquela sarça era um sinal da glória de Deus. Deus estava preparando Moisés para um tempo. Então, Deus sempre usará sinais visíveis no tempo, na natureza, não é? Deus sempre vai nos dar um sinal de que Ele está para fazer algo. Queridos, no Sermão do Monte, preste atenção, no Sermão do Monte, Mateus 24, é importante nesses dias você ler Mateus 24, no verso 3, os discípulos fazem 2 perguntas para Jesus. A pergunta é:
quando o Senhor virá e que sinais haverá da tua vinda. Então os discípulos queriam sinais da vinda do Senhor. Eu vou falar no outro vídeo sobre alguns sinais, mas eu quero falar para você sobre o primeiro sinal da vinda de Jesus e do começo do tempo dos fins. Amados, eu creio que eu vou falar melhor no terceiro vídeo, mas nós já entramos no princípio das dores. Eu não creio que a igreja passa pela tribulação, mas ela sofre o princípio das dores. E já começou esse período. O princípio das dores já começou, não é? Depois você lê a respeito do Covid-19, lê Lucas 21, versículo 11. Você vai ver lá claramente o Covid-19. Mas deixa eu ler para você o primeiro sinal da vinda de Jesus. Eu vou ler 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. Meu tempo está terminando aqui, mas nós vamos concluir esse primeiro vídeo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não pare de pensar nisso, é o que ele está dizendo. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, quer como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, isso o quê? O arrebatamento, a vinda do Senhor. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, queridos, segundo esse texto, Paulo está falando da vinda do Senhor. O primeiro sinal da vinda de Jesus é a apostasia. A palavra apostasia significa esfriamento da fé, abandono da comunhão com Deus. Nós estamos vivendo dias de esfriamento, não é? Hoje no Brasil, para cada cristão dentro de uma igreja, tem um cristão fora. Nunca na história tivemos uma geração tão apóstata como a nossa. A apostasia, ela vem para atingir a igreja. As pessoas que estão no mundo, elas não creem em Deus, elas não creem na vinda do Senhor, elas não creem no juízo de Deus, não é? A apostasia, ela tem a intenção de entrar na igreja, de esfriar as pessoas na fé, de fazer com que as pessoas parem de ter comunhão com Deus. Então esse é o primeiro sinal. O apóstolo está dizendo, irmãos, referente, relacionado à vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele. Talvez eu fale um pouquinho disso no segundo vídeo também. E o nosso encontro com Ele, não é? A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é, não pare de pensar nisso. Agora, irmãos, por causa desse Covid-19, está todo mundo aí desesperado, pensando no fim dos tempos, né? Um monte de gente que estava desviado, quer voltar para a igreja. Eu tinha dito para os pastores, se nós formos voltar para reunir nos templos, se prepare, as igrejas vão ficar abarrotadas de gente. Mas as pessoas estão agora movidas assim por esse medo. Mas eu venho falando sobre isso desde a década de 90, que eu venho pregando as mesmas coisas. O Senhor está chegando, a apostasia está aí, não esfrie na fé, não abandone a sua comunhão com Deus, edifique a sua fé, orando em línguas, meditando na palavra, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, nos preparando para os últimos dias. Primeira coisa que Paulo diz aqui, diz, não tire isso da sua mente, primeiro lugar. Segundo, cuidado para as pessoas não te enganarem. Amados, eu preciso fazer um parênteses aqui. Como o tempo é pouco, eu fico meio agitado. Me desculpe aí, tenha um pouquinho de paciência comigo. Mas eu quero fazer um pedido para os irmãos. Ouça dos seus pastores. Cuidado com as fontes que você vai ouvir. Cuidado, tem muita gente despreparada ministrando na internet. Gente que está fazendo confusão, que não sabe explicar, que não tem vida e nem conhecimento teológico, escatológico, para dar rumo para a igreja. O meu conselho para você é 3. Primeiro, não tire isso da sua mente. De fato, nós estamos entrando no fim dos tempos. Segundo, cuide da sua fé, cuide da sua vida cristã. Vai para a igreja, firme-se no Senhor, não perca os cultos, se envolva com a obra de Deus, se envolva sobretudo nas reuniões de oração, né? Em terceiro lugar, saiba de uma coisa, o seu principal inimigo hoje é a apostasia.
o esfriamento. Lute contra isso. Não aceite uma vida cristã fria, morna. Seja quente, seja do Espírito, seja da oração, seja da palavra. Amém, queridos? Amém, queridos? Você recebe esse conselho em nome de Jesus? Ande com seus líderes, ande com seus pastores, se envolva com a obra de Deus, tenha o seu tempo de oração a sós em casa, tenha o seu tempo com a palavra, se edifique. Nós estamos entrando num tempo muito especial. A igreja sofre o princípio das dores, mas ela não passa pela grande tribulação. Logo após a apostasia, vai se revelar o anticristo, o filho da iniquidade. Nós vamos vê-lo na TV. E aí você se prepare a sua mala, que a qualquer momento o anjo toca a trombeta e nós vamos subir para o Pai. Tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, pastor Bernardo. Obrigado, pastora Isabel. Um beijo no coração de todos vocês.